O milionário não esperava que a mendiga negra salvaria sua filha na cidade e revelaria segredo. Marcelo nunca imaginou que um dia veria sua filha, Manuela, quase desaparecer nas águas geladas do rio que cortava a cidade. Foi um domingo como outro qualquer, até que um grito cortante estremeceu o parque cheio de gente. Manuela havia escorregado na margem escorregadia, e sua cabeça sumiu sob a correnteza turva. O pânico tomou o coração de todos. Marcelo, vestindo seu terno caríssimo, correu descalço pela lama, sentindo o nó na garganta apertar feito nunca antes. O desespero estampado no rosto dele não escondia o medo de perder a única coisa que realmente importava. Mas, de repente, entre a multidão paralisada, surgiu uma figura que ninguém esperava. Um menino. De rua, com roupas sujas, pele marcada pelo sol e olhos tão vivos quanto urgentes. Ele mergulhou sem pensar duas vezes, puxou Manuela para a beira como um herói desconhecido saído das sombras. A respiração da menina voltou, fraca e ofegante. O silêncio gelado foi quebrado por aplausos e murmúrios incrédulos. Quem era aquele garoto? Quando Manuela, ainda frágil, abriu os olhos no hospital, um sussurro saiu de seus lábios. Tago. Meu irmão. Essa palavra explodiu no peito de Marcelo. Irmão? Como? Ele sempre acreditou que Manuela era filha única. Desde o nascimento da menina, nunca ouviu falar de outro irmão. A mente dele girava, titubeando entre a incredulidade e o medo, enquanto a filha lutava por sua recuperação em uma sala de emergência lotada de aparelhos. Marcelo sentiu uma mistura sufocante de confusão e urgência. A lembrança dolorosa de Lorena, sua mulher, invadiu sua cabeça. Aquele capítulo obscuro de sua vida quando, amedrontada e desesperada, Lorena deixou um dos gênios para a adoção sem que ele soubesse. Um segredo enterrado no passado, que agora estava saltando à tona com a força de um vendaval. As dúvidas começaram a corroer Marcelo. Quem era realmente Tago? O que mais Lorena escondeu? E como um menino esquecido nas ruas da cidade podia estar ligado a ele e sua família milionária? Cada resposta parecia abrir uma nova ferida. Naquele momento, Manuela precisava de um tratamento de emergência. Marcelo, entre o som frenético de aparelhos e o silêncio angustiante das enfermeiras, percebeu que talvez precisasse abrir as portas de sua casa e do seu coração para aquele garoto que até ontem era um estranho. Trazer Tago para perto seria um ato de coragem, uma chance de reconstruir um novo jeito de família. Mas isso podia virar sua vida de cabeça para baixo. E quando ele finalmente decidiu buscar Lorena para revelar o que acabara de acontecer, a ex-mulher apareceu ali, de repente, trazendo nos olhos um brilho que misturava culpa e medo. Um reflexo do segredo que ninguém sabia como enfrentar ainda. A tensão cresceu, o ar ficou pesado, como se o passado se recusasse a ficar enterrado. Marcelo olhou para Manuela, para Tago, para Lorena, e sentiu a linha tênue que separa o amor do caos vibrar de um jeito incomum. Essa história não era só sobre salvação. Era sobre feridas abertas, escolhas difíceis e a dolorosa busca pelo perdão que talvez só o tempo revelaria. E assim, entre lágrimas e incertezas, ele entendeu: nada seria como antes. E isso era só o começo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. Você escondeu de mim? O que mais está enterrado nessa história? Ele disparou, a raiva crescendo como lava no interior. Antes que Lorena pudesse se explicar, o médico entrou apressado. Ele tinha um olhar preocupado, os lábios finos apertados e a aflição estampada na testa. A atmosfera mudou instantaneamente. O coração de Marcelo disparou. Senhor, precisamos de um momento com sua filha, disse o médico. E a urgência na sua voz fez Marcelo tremer. Estamos vendo alguns sinais preocupantes. Precisamos estabilizá-la. Não, eu não posso deixá-la. Marcelo gritou, sua voz ecoando no corredor. Ele queria entrar, ver Manuela, mas o médico o puxou para fora, os braços firmes. E se nós não conseguirmos? O médico fez uma pausa, suas palavras arrastadas e pesadas. Eu preciso que você entre em contato com qualquer familiar próximo muito rapidamente. Naquele instante, algo dentro de Marcelo quebrou. A ideia de perder sua filha, de realmente perdê-la, era insuportável. E enquanto ele lutava contra a pavorosa realidade, uma voz lhe chamou a atenção. Senhor, você não se lembra de mim, mas eu conheço Manuela. Controle. O que mais aquele garoto sabia? Ele não podia mais ignorar a conexão entre eles. Escute, Tago prosseguiu. Você acha que ela é filha única, mas não é assim. E se Manuela constatar isso, será um desastre. Mas eu posso ajudar. Marcelo sentiu um frio profundo na barriga. Ele olhou de Tago para Lorena, e o rosto dela havia perdido a cor. Não, você não pode. Lorena respirou ofegante, passos dela vacilando. Não pode ser verdade. Precisamos saber a verdade. Tago insistiu. E nesse momento, as portas do hospital se abriram e devastadoras sirenes cortaram o ar. Um grupo de paramédicos entrou correndo, e atrás deles, um oficial da polícia. A tensão aumentou ainda mais. Marcelo não conseguia respirar, olhando para Tago. E, Lorena, a verdade estava prestes a se revelar, e o passado estava voltando para cobrar sua dívida de um jeito insuportável. Senhor, estamos aqui devido a uma denúncia, disse o policial, com um olhar grave. Precisamos falar com você a respeito de Lorena. Os olhos de Marcelo se arregalaram, seu coração disparando. Era o que ele temia. Ele se viu preso em uma teia de segredos mais sombria do que poderia imaginar. E o que Tago estava prestes a revelar mudaria tudo. O caos crescia ao seu redor. Mas a única pergunta que ecoava na mente de Marcelo era: que segredos estavam prestes a ser expostos? E como isso afetaria Manuela? A tensão no ar era palpável. Marcelo sentia os olhos de Lorena sobre ele, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Manuela, seu coração pulsando fraco, estava em perigo. Mas a verdade parecia ainda mais ameaçadora. O silêncio na sala do hospital era cortado apenas pelo som intermitente dos monitores, marcando o ritmo do medo e da incerteza. Lorena, precisamos conversar, ele disse, o tom exigente transparecendo na sua voz. Eu sei que isso tudo é confuso. Lorena começou, mas Marcelo não a deixou terminar. Confuso? Você diz que Manuela tem um irmão que eu nunca soube que existia. O que mais você escondeu de mim? O que mais está enterrado nessa história? Ele disparou, a raiva crescendo como lava no interior. Antes que Lorena pudesse se explicar, o médico entrou apressado. Ele tinha um olhar preocupado, os lábios finos, apertados e aflição estampada na testa.
A atmosfera mudou instantaneamente. O coração de Marcelo disparou. Senhor, precisamos de um momento com sua filha, disse o médico, e a urgência na sua voz fez Marcelo tremer. Estamos vendo alguns sinais preocupantes. Precisamos estabilizá-la. Não, eu não posso deixá-la, Marcelo gritou, sua voz ecoando no corredor. Ele queria entrar, ver Manuela, mas o médico o puxou para fora, os braços firmes. E se nós não conseguirmos? O médico fez uma pausa, suas palavras arrastadas e pesadas. Eu preciso que você entre em contato com qualquer familiar próximo, muito rapidamente. Naquele instante, algo dentro de Marcelo quebrou. A ideia de perder sua filha, de realmente perdê-la, era insuportável. E enquanto ele lutava contra a pavorosa realidade, uma voz lhe chamou a atenção. Senhor, você não se lembra de mim, mas eu conheço Manuela, disse Tago, se aproximando. Suas feições ainda carregavam o calor de um herói, e os olhos brilhavam de uma intensidade incomum. Como você pode? Começou Marcelo, mas as palavras morreram em sua garganta. Eu sei sobre ela. Sei sobre o que Lorena fez, Tago disse, sua voz tremendo levemente, mas firme. Ela não é só sua filha. Todos os olhos no corredor se voltaram para eles. Marcelo havia perdido o controle. O que mais aquele garoto sabia? Ele não podia mais ignorar a conexão entre eles. Escute, Tago prosseguiu. Você acha que ela é filha única, mas não é assim. E se Manuela constatar isso, será um desastre. Mas eu posso. Posso ajudar? Marcelo sentiu um frio profundo na barriga. Ele olhou de Tago para Lorena, e o rosto dela havia perdido a cor. Não, não. Você não pode. Lorena respirou ofegante. Passos dela vacilando. Não pode ser verdade. Precisamos saber a verdade, Tago insistiu. E nesse momento, as portas do hospital se abriram e devastadoras sirenes cortaram o ar. Um grupo de paramédicos entrou correndo, e atrás deles, um oficial da polícia. A tensão aumentou ainda mais. Marcelo não conseguia respirar. Olhando para Tago e Lorena, a verdade estava prestes a se revelar, e o passado estava voltando para cobrar sua dívida de um jeito insuportável. Senhor, estamos aqui devido a uma denúncia, disse o policial, com um olhar grave. Precisamos falar com você a respeito. De Lorena. Os olhos de Marcelo se arregalaram, seu coração disparando. Era o que ele temia. Ele se viu preso em uma teia de segredos mais sombria do que poderia imaginar. E o que Tago estava prestes a revelar mudaria tudo. Seu nome está na lista, senhor, continuou o policial, e as palavras se arrastaram como veneno. Estamos investigando a hipótese de que Lorena estava envolvida em algo muito grave, e que a criança que ela deixou para adoção pode ter ligação com tráfico humano. As palavras cortaram Marcelo como uma faca. Seu corpo congelou. O que você está dizendo? Tago, que estava ao seu lado, parecia tremer. Eles estão certos. Eu sou o irmão dela. Fui adotado, mas sempre soube que ela estava por lá, perto. Lorena, ela nunca me abandonou por querer. O choque foi avassalador. Marcelo apercebeu-se, com a sensação de suas expectativas desmoronando em um instante. Seu olhar se voltou para Lorena, e viu somente desespero refletido em seus olhos. Você mentiu! Você mentiu para mim! Ele gritou. Lorena se distraiu por um momento, a dor estampada em seu rosto. Foi como se todo mundo estivesse esperando a tempestade. E assim, a realidade do passado de Lorena desabou em cabeceiras, revelando feridas que estavam escondidas debaixo da superfície. Eu sempre soube que algum dia teria que enfrentar isso, Lorena sussurrou, mas nunca soube como dizer. As sirenes ainda soavam no fundo,
e o mundo em torno de Marcelo parecia girar. O que ser humano era mais devastador do que ter um filho perdido ou descobrir que o amor da sua vida guardava segredos tão sombrios. Quando o pulso da máquina de Manuela começou a acelerar, Marcelo sentiu uma onda de desespero tomando conta. O que viria a seguir? Que mentiras mais estavam à espreita nas sombras? Ele sabia que precisava de respostas. E rápido, antes que fosse tarde demais. A tensão era tão densa que se podia sentir quase fisicamente. A sala do hospital se transformou em um campo de batalha, onde verdades sussurradas e segredos enterrados se chocavam, criando uma tempestade. Marcelo olhou para Lorena, seu ódio e confusão fervilhando dentro dele. Então você sabia que Manuela não era a única. O médico tentava acalmá-lo, mas as palavras de Tago ecoavam em sua mente. O passado que ele acreditava ter deixado para trás estava irrompendo em sua vida de forma aterradora. Só que antes que pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma sirene distante. Mais um eco se aproximando, como uma sombra. A porta do corredor se abriu e, repentinamente, um grupo de homens uniformizados entrou, trazendo um clima que gelou até a última célula dele. Por favor, fiquem calmos, anunciou um policial, furando a tensão no ar. Estamos aqui para investigar a denúncia relacionada a Lorena. O choque fez Marcelo esquecer por um instante a crise na saúde da filha. Ele olhou para Lorena, que parecia uma folha ao vento prestes a desabar. Denúncia? Que denúncia? Precisamos que você nos acompanhe. O policial disse, apertando os lábios, seu olhar fixo no rosto de Lorena. É uma questão de segurança. Marcelo não podia acreditar no que estava ouvindo. Segurança? O que está acontecendo? Ele sentiu seu coração disparar. A única coisa que importava agora era Manuela e a chance de salvá-la. Mas esses homens não pareciam preocupados com a menina. Eles tinham apenas olhos para Lorena. Senhor, precisamos saber se a senhora está envolvida em atividades ilegais. Continuou o policial, como se Marcelo não estivesse presente. Lorena respirou fundo, sua expressão mudando para um misto de medo e desespero. Eu nunca fiz nada de errado. Eu não sei do que você está falando. Sua voz tremia, e Marcelo percebeu que a luta dela era contra fantasmas que eles todos desconheciam. Conversaremos isso em outro lugar, o policial insistiu. E enquanto um dos oficiais se aproximava de Lorena, Marcelo teve um lampejo de percepção. Como se tudo estivesse se encaixando em seu lugar, como peças de um quebra-cabeça assustador. O que você estava fazendo na noite em que meu irmão desapareceu? Tago interveio, sua expressão de preocupação se transformando em dor. As palavras caíram como um peso sobre todos na sala. O silêncio se instalou, e os olhos de Lorena se arregalaram. Uma verdade obscura, parecendo se aquecer sob a superfície. Tago, eu! Mas antes que pudesse terminar, uma sirene mais forte ecoou. A porta se abriu novamente, e um homem alto, com uma presença dominante, entrou. Ele vestia um sobretudo escuro que fazia com que a luz da sala parecesse ainda mais pálida. Alguém aqui é Marcelo? Perguntou com uma voz grave que soava como uma ameaça. Sim, sou eu. Marcelo respondeu, sua adrenalina disparando. O homem olhou fixamente para ele, e em seu olhar havia algo que o fez sentir um calafrio percorrer sua espinha. Você deve ouvir isso, disse o homem, puxando um pedaço de papel do bolso e passando-o a Marcelo. Você precisa saber quem realmente é Manuela e quem está de olho em vocês. Marcelo hesitou antes de abrir o papel, mas algo na expressão do homem fez seu instinto gritar para que ele o fizesse.
e quando finalmente ler os nomes escritos, seu mundo desmoronou mais uma vez. Um dos nomes ali era de uma pessoa que ele jamais esperaria ver, alguém que estava longe do seu cotidiano, mas cuja ausência sempre fora sentida. Um parente perdido, assim como o irmão de Tago. Os olhos de Lorena se encheram de lágrimas enquanto ela olhava para o papel em suas mãos. Não pode ser. Isso não pode ser verdade. É verdade e você precisa de ajuda, o homem respondeu, seu tom grave ecoando como um chamado à ação. Mas isso significa que você terá que escolher de que lado você está. Marcelo sentiu o chão desmoronar sob seus pés, enquanto Tago observava, um pânico indescritível crescendo em seu olhar. Ele tinha que decidir o que isso significava para Manuela, e principalmente para a própria Lorena. A demanda fervilhava em sua mente. A mulher que ele amou, a filha que ele lutava para salvar, todos presos em uma teia de mentiras e esquecimentos. E enquanto o caos aumentava ao redor, ele sentiu que este era apenas o começo de uma revelação que mudaria tudo, e elevou o desespero a um patamar que ele nunca poderia ter imaginado. Que segredos estavam prestes a emergir, dispostos a devorar o que restava de sua família? A tensão era tão densa que mal se conseguia respirar. O olhar de Marcelo se fixou no papel que segurava, o nome escrito alucinatório na sua mente. Os rostos ao redor dele pareciam desfocar, enquanto o peso da realidade se transformava em uma tempestade dentro de seu peito. Quem é esta pessoa? Ele se forçou a perguntar, a voz embargada. O homem de sobretudo olhou fundo nos olhos de Marcelo, e o silêncio gritou entre eles. Ela pode mudar tudo. Pode mudar vocês. A declaração pesou no ar, como um aviso de que a verdade que se aproximava seria devastadora. Dizer que você estava enganado sobre Manuela não é tudo. A voz de Tago tremia ao lado dele, seu olhar fixo no policial, que se preparava para falar novamente. O que esta pessoa tem a ver com meu destino? A sala parecia se encolher. O policial olhou para Lorena, que estava pálida como um fantasma. Precisamos saber sobre seu passado. Havia atividade ligada a um círculo que você se envolveu antes de desaparecer. Estamos falando de coisas sinistras, Lorena. Marcelo sentiu sua cabeça girar. E o que tem a ver com Manuela? O que a irmã dela tem a ver com isso? Mas a tensão só aumentava. O policial começou a explicar sobre um esquema de adoção irregular, pessoas que mudavam identidades. A criança que foi deixada para adoção pode ser parte disso. Quem eram os parceiros de Lorena naquele tempo? Um frio desceu pela espinha de Marcelo. A verdade estava prestes a se desdobrar como um trunfo devastador. E então, num segundo de conta, tudo mudou. O alvoroço de passos apressados ecoou no corredor, quebrando a tensão e fazendo todos se virarem. Mais paramédicos entraram, os rostos preocupados com algo que parecia ainda mais urgente do que as conversas sobre segredos. Senhor, precisamos de você. Um deles gritou. É sério, é a sua filha. Manuela perdeu a consciência novamente. Palavras devastadoras, que cortaram como uma faca quente. Marcelo não pensou duas vezes. Ele correu em direção ao quarto, seu coração batendo tão forte que quase doía. A visão de sua filha na cama, a máquina apitando, tudo parecia um pesadelo. Os médicos se aglomeravam ao redor, e a urgência enviada de suas reações tomou conta do ambiente. Não, ele gritou. Os sons se misturavam à gritaria, enquanto as enfermeiras tentavam contê-lo. Ela precisa de você, e você precisa fazer uma escolha agora. A voz do policial ainda ressoava em sua cabeça. Ela pode não ser quem você pensa que ela é. Na verdade,
O passado pode ter consequências terríveis se não agir rápido. Então, o que quer que Lorena estava ocultando poderia ser a chave. A mente de Marcelo girava. Ele pensou no que Tago havia dito, que Manuela não era apenas filha única. E nesse momento, algo dentro dele se iluminou, com a possibilidade chocante de que não fosse apenas um erro de compreensão. Poderia ser um jogo manipulador. Ele olhou para Lorena. As lágrimas dela se intensificavam, misturadas a um olhar perdido, como se ela soubesse que o momento do destino já havia chegado. O que você não me contou? Marcelo exigiu, seu coração pulsando descontroladamente. Mas antes que ela pudesse responder, uma porta se abriu atrás deles e uma figura familiar apareceu. Mais uma reviravolta que ele jamais havia esperado. Era um primo distante, alguém que ele não via há anos, mas que sempre soube dos segredos da família e que agora estava ali. A sombra do passado se materializando de forma fronteiriça. Desculpe pela intromissão, mas você precisa ouvir isso, Marcelo. A verdade é mais complicada do que você imagina. O que você pensou que sabia pode desmoronar agora. Ele disse com uma gravidade que fez todos na sala prenderem a respiração. O que você sabe? Marcelo gritou. O mistério se acumulando, a incerteza se transformando em uma pressão esmagadora. Todo o ambiente parecia pulsar com a expectativa, enquanto a revelação que mudaria tudo se preparava para emergir. E enquanto Marcelo enfrentava o pavoroso destino da filha, uma nova linha de segredos estava prestes a surgir, apontando para um abismo que poderia arrastar todos para um novo caos. Ele não poderia se dar ao luxo de falhar agora. Que segredos ainda estavam escondidos nas sombras? A tensão era tão densa que mal se conseguia respirar. O olhar de Marcelo se fixou no papel que segurava, o nome escrito alucinatório na sua mente. Os rostos ao redor dele pareciam desfocar, enquanto o peso da realidade se transformava em uma tempestade dentro de seu peito. Quem é esta pessoa? Ele se forçou a perguntar, a voz embargada. O homem de sobretudo olhou fundo nos olhos de Marcelo e o silêncio gritou entre eles. Ela pode mudar tudo. Pode mudar vocês. A declaração pesou no ar, como um aviso de que a verdade que se aproximava seria devastadora. Dizer que você estava enganado sobre Manuela não é tudo. A voz de Tago tremia ao lado dele, seu olhar fixo no policial, que se preparava para falar novamente. O que esta pessoa tem a ver com meu destino? A sala parecia se encolher. O policial olhou para Lorena, que estava pálida como um fantasma. Precisamos saber sobre seu passado. Havia atividade ligada a um círculo que você se envolveu antes de desaparecer. Estamos falando de coisas sinistras, Lorena. Marcelo sentiu sua cabeça girar. O que tem a ver com Manuela? O que a irmã dela tem a ver com isso? Mas a tensão só aumentava. O policial começou a explicar sobre um esquema de adoção irregular. Pessoas que mudavam identidades. A criança que foi deixada para a adoção pode ser parte disso. Quem eram os parceiros de Lorena naquele tempo? Um frio desceu pela espinha de Marcelo. A verdade estava prestes a se desdobrar como um trunfo devastador. E então, num segundo de conta, tudo mudou. O alvoroço de passos apressados ecoou no corredor, quebrando a tensão e fazendo todos se virarem. Mais paramédicos entraram, os rostos preocupados com algo que parecia ainda mais urgente do que as conversas sobre segredos. "Senhor, precisamos de você!" um deles gritou. "É sério, é a sua filha. Manuela perdeu a consciência novamente."
palavras devastadoras que cortaram como uma faca quente. Marcelo não pensou duas vezes. Ele correu em direção ao quarto, seu coração batendo tão forte que quase doía. A visão de sua filha na cama, a máquina apitando, tudo parecia um pesadelo. Os médicos se aglomeravam ao redor, e a urgência enviada de suas reações tomou conta do ambiente. Não! Não! Ele gritou. Os sons se misturavam à gritaria, enquanto as enfermeiras tentavam contê-lo. Ela precisa de você, e você precisa fazer uma escolha agora. A voz do policial ainda ressoava em sua cabeça. Ela pode não ser quem você pensa que ela é. Na verdade, o passado pode ter consequências terríveis se não agir rápido. Então, o que quer que Lorena estava ocultando poderia ser a chave. A mente de Marcelo girava. Ele pensou no que Tago havia dito, que Manuela não era apenas filha única. E nesse momento, algo dentro dele se iluminou com a possibilidade chocante de que não fosse apenas um erro de compreensão. Poderia ser um jogo manipulador. Ele olhou para Lorena. As lágrimas dela se intensificavam, misturadas a um olhar perdido, como se ela soubesse que o momento do destino já havia chegado. O que você não me contou? Marcelo exigiu, seu coração pulsando descontroladamente. Mas antes que ela pudesse responder, uma porta se abriu atrás deles, e uma figura familiar apareceu. Mais uma reviravolta que ele jamais havia esperado. Era um primo distante, alguém que ele não via há anos, mas que sempre soube dos segredos na família, e que agora estava ali, a sombra do passado se materializando de forma fronteiriça. Desculpe pela intromissão, mas você precisa ouvir isso, Marcelo. A verdade é mais complicada do que você imagina. O que você pensou que sabia pode desmoronar agora, ele disse, com uma gravidade que fez todos na sala prenderem a respiração. O que você sabe? Marcelo gritou, o mistério se acumulando, a incerteza se transformando em uma pressão esmagadora. Todo o ambiente parecia pulsar com a expectativa, enquanto a revelação que mudaria tudo se preparava para emergir. E enquanto Marcelo enfrentava o pavoroso destino da filha, uma nova linha de segredos estava prestes a surgir, apontando para um abismo que poderia arrastar todos para um novo caos. Ele não poderia se dar ao luxo de falhar agora. Tes segredos ainda estavam escondidos nas sombras. Marcelo, você precisa saber que Manuela não é sua filha. As palavras do primo cortaram como um relâmpago, e o mundo de Marcelo desmoronou. Ela é fruto de uma troca que Lorena fez há anos. Seu verdadeiro pai está muito próximo, mais perto do que você pode imaginar. O silêncio se estendeu, enquanto a verdade chocante preenchia o espaço. Os olhares se voltaram para Lorena, que estava paralisada. O que isso significava para a família que eles haviam construído? O que aconteceu a seguir mudaria tudo para sempre. Marcelo, você precisa saber que Manuela não é sua filha. As palavras do primo cortaram como um relâmpago, derretendo a realidade de Marcelo em um mar de confusão. Ela é fruto de uma troca que Lorena fez há anos. Seu verdadeiro pai está muito próximo, mais perto do que você pode imaginar. O ar ficou pesado. A sala foi invadida por um silêncio sepulcral. Os rostos começaram a girar em um turbilhão de emoções. Marcela se sentiu paralisado. O mundo à sua volta desapareceu, e apenas a verdade estrondosa ecoava em sua mente. Troca? Que troca? Ele conseguiu gaguejar, seu coração batendo com violência. O olhar do primo pesava, uma mistura de compaixão e medo. Ele hesitou, mas o policial atrás dele gesticulou, clamando para que contasse tudo. Lorena estava envolvida em um esquema de adoção, um esquema ilegal. Ela perdeu Manuela em um jogo de troca entre famílias. Seu verdadeiro pai, bem, ele já está aqui,
o primo completou, olhando furtivamente para o corredor. Nesse momento, a enfermeira entrou e a atmosfera mudou instantaneamente. Senhor, precisamos de você. Ela parecia aflita, seu rosto pálido. Marcelo sentiu um frio na barriga. É a sua filha. Manuela perdeu a consciência novamente. A sala explodiu em caos. Ele correu em direção ao quarto. A visão da filha deitada na cama, com os monitores apitando, o rosto sereno e pálido fez seu coração afundar. Ele sentiu como se estivesse afundando. Não, não! Sua voz ecoou. As enfermeiras tentaram contê-lo. Ela precisa de você. Uma delas gritou, mas Marcelo estava longe, em um estado de choque. O primo gritou para ele: Marcelo, você precisa entender. A verdade não é simples. Mas Marcelo só pensava em Manuela. Havia algo mais. Por que Lorena não disse nada? O que ela sabia? Outras vozes na sala começaram a murmurar, ligando os outros ao mistério, assustados e confusos. Nesse instante, a porta do corredor se abriu com um estrondo, e uma figura alta apareceu. Era um homem que Marcelo tinha certeza de ter visto antes. Seu coração disparou. Vocês precisam de respostas e eu também. A voz dele reverberou, e a ansiedade coletiva aumentou. Quem é você? Marcelo exigiu, sentindo a mão do primo em seu ombro, segurando-o. Alguém que pode ajudar. A situação é mais complicada do que vocês sabem. E se não agirmos rapidamente, Manuela pode estar em perigo ainda maior. A conexão dela com esse passado obscuro é ameaçadora. O homem olhou nos olhos deles, implorando para que acreditassem. Como você sabe? A voz de Lorena tremia. A dor começava a se misturar com um fundo de traição. Porque eu sou o verdadeiro pai dela, o homem declarou. E os personalidades tremeram. Sou o homem que Lorena entregou à criança. O silêncio foi ensurdecedor. Os olhos de Marcelo se arregalaram e a raiva começou a queimar dentro dele. O quê? Como você se atreve a aparecer agora? O homem respirou fundo. Eu precisava, Marcelo. Extorquir o passado, isso nunca foi o que eu quis, mas a verdade precisa surgir. Há muito mais em jogo. Os murmúrios aumentavam na sala e a tensão cresceu mais um pouco. Caras preocupadas se entreolhavam, a agonia se espalhando como um veneno. Lorena cobriu a boca, seus olhos se enchendo de lágrimas. Você? Como? Por que não me disse? Porque eu não sabia. Pensei que Manuela estivesse a salvo, ele disse. O olhar fixo em Lorena, como se tentasse decifrar seus pensamentos. Seguranças, precisamos de um plano. Marcelo se virou de volta para o médico, desesperado. Ela não pode sair dessa sem saber. Vá com calma. O policial interveio, e o clima estava eletricamente carregado. As autoridades precisam ser informadas da real situação. E assim, nas sombras da sala cheia de tensão, imagens do passado dançavam, revelando um quebra-cabeça que ainda se desdobrava. Lorena se afastou, mergulhando em um mundo de desespero, enquanto Marcelo se perguntava quem mais poderia estar envolvido naquele labirinto de segredos. E a pergunta que pairava no ar era: quantas outras vidas estavam entrelaçadas nesse emaranhado? A chance de perder Manuela, sua vida, por causa de um passado que ele nunca imaginou que estivesse tão próximo, batia em sua mente como um tambor de guerra. O que mais estava em jogo? Pegos no ciclo de segredos e relacionamentos destruídos, eles se preparavam para enfrentar algo que mudaria suas vidas para sempre. E nesse momento, as sirenes começaram a soar novamente. O que viria a seguir? Marcelo estava paralisado, o mundo dele mergulhado em um caos absoluto. O homem que afirmava ser o pai verdadeiro de Manuela estava ali, no mesmo espaço. A revelação ecoou em sua mente como um grito ensurdecedor. Ele mal podia processar as palavras. Como você pode fazer isso?
Como você pode simplesmente aparecer e dizer isso? Sua voz tremia, o calor da raiva subindo pelo pescoço. Lorena estava paralisada, as lágrimas escorrendo em seu rosto. É verdade? Como você pôde? Seu olhar se voltou para o homem. O que mais estava escondido? Marcelo podia ver a dor refletida nos olhos dela, um mar de culpa e medo. E isso o fez querer gritar. O policial olhava de uma cara para outra, frustrado. Precisamos focar na situação aqui. O estado de Manuela é grave. Mas as informações que estavam se desenrolando como uma tempestade tornaram cada coisa mais complexa. Ele queria se apegar à urgência para salvar a filha, mas a verdade estava despedaçando tudo ao seu redor. Não, não pode ser. Você está mentindo. Marcelo insistia, o nó na garganta se apertando. Isto pode ser um truque, algo, mas... As palavras falharam, e ele percebeu que a dúvida já tinha uma árvore bem plantada em seu coração. O olhar acusador de Tago o fez sentir a culpa que pesava mais que ele mesmo. Não é truque, Marcelo. Olhe pelo que Lorena fez. Tudo que eu passei por causa dela. Tago, o irmão recém-descoberto, soava desesperado, mas sua voz tinha um toque de certeza que Marcelo não podia ignorar. As peças do quebra-cabeça estavam em movimento, mas as sombras ainda escondiam o panorama completo. E então uma nova sirene cortou o ar, ainda mais insistente e próxima. Ele olhou pela porta e viu um grupo de médicos se aproximando apressadamente. Vamos cuidar dela, temos que agir rápido, um deles gritou. Mas e a verdade? Marcelo queria gritar. Ele estava dividido entre o amor pela filha e a tempestade de revelações que a cercava. Um médico chegou até ele, puxou-o para o lado. Precisamos que você compreenda que sua decisão agora será fundamental. Manuela está em risco. Com cada palavra do médico, Marcelo sentiu seu mundo tremer. Risco de quê? O que ela tem a ver com tudo isso? O homem de sobretudo, que agora parecia mais um personagem de um filme de terror, deu um passo à frente. O que você ignorou é que a adoção de Manuela não foi apenas uma escolha. Ela estava envolvida em um plano sombrio que vai muito além do que você imagina. A criança que Lorena deixou para a adoção, isso envolve uma rede que você nem sabe que existe. As palavras cortaram como vidro. Ele olhou para todos ao seu redor. Lorena, Tago, o policial, todos pulverizados pela ansiedade, esperando uma resposta que nunca parecia chegar. A angústia no ar pulsava como um bater de tambor, e o círculo que costumava ser a família se torcia em direções inesperadas. Foi quando Marcelo viu um brilho familiar atrás do grupo de médicos. Uma mulher, de olhar intenso, avançava, igual ao fantasma que ele não esperava reconhecer. Parabéns, você finalmente entendeu, ela disse, com um sorriso que remetia ao mais puro desdém. Agora a dança começa. O queixo de Marcelo caiu enquanto sua mente tentava alcançar o que ela estava insinuando. Quem é você? A expressão dele dizia tudo. Uma mistura de terror e confusão. Você deve saber, Marcelo. Sou seu passado. E estou aqui para fazer o que você não conseguiu. Um frio cortou o ambiente. Os murmúrios aumentaram. A sala se tornava um campo de batalha. O que você quer? Ele gaguejou, a garganta seca. Mas a mulher simplesmente sorriu de um jeito que prometia mais revelações. Vê, Manuela não é somente uma prenda e um jogo. Ela é a chave, e você apenas começou a descobrir. E foi nessa fração de segundo que a máquina de Manuela começou a apitar freneticamente. Todos se viraram.
O ambiente se tornou um redemoinho de luzes e movimentação, enquanto os médicos corriam em direção à sala. Marcelo sentiu o pânico assombrá-lo mais do que havia sentido na vida. Ela: "Não! Não a minha filha!" Ele gritou, o desespero tingindo sua voz. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Manuela estava desaparecendo na linha tênue entre a vida e a morte. E naquele momento, o fio tênue que unia seu passado ao presente estava prestes a se romper. Qualquer segurança que tinha desmoronou, e as sombras do passado vieram correndo, ávidas por uma revelação. Precisamos agir. A mulher misteriosa se aproximou, mais parecendo um peão que finalmente encontrou seu lugar no tabuleiro de xadrez. Que reviravolta inesperada os aguardava. E mais importante, quem realmente estava no controle dessa história? Marcelo estava paralisado. O mundo dele mergulhado em um caos absoluto. O homem que afirmava ser o pai verdadeiro de Manuela estava ali, no mesmo espaço. A revelação ecoou em sua mente como um grito ensurdecedor. Ele mal podia processar as palavras. Como você pode fazer isso? Como você pode simplesmente aparecer e dizer isso? Sua voz tremia, o calor da raiva subindo pelo pescoço. Lorena estava paralisada, as lágrimas escorrendo em seu rosto. É verdade? Como você pôde? Seu olhar se voltou para o homem. O que mais estava escondido? Marcelo podia ver a dor refletida nos olhos dela. Um mar de culpa e medo. E isso o fez querer gritar. O policial olhava de uma cara para outra, frustrado. Precisamos focar na situação aqui. O estado de Manuela é grave. Mas as informações que estavam se desenrolando como uma tempestade tornaram cada coisa mais complexa. Ele queria se apegar. A urgência para salvar a filha. Mas a verdade estava despedaçando tudo ao seu redor. Não, não pode ser. Você está mentindo. Marcelo insistia, o nó na garganta se apertando. Isto pode ser um truque, algo. Mas as palavras falharam, e ele percebeu que a dúvida já tinha uma árvore bem plantada em seu coração. O olhar acusador de Tago o fez sentir a culpa que pesava mais que ele mesmo. Não é truque, Marcelo. Olhe pelo que Lorena fez. Tudo o que eu passei por causa dela. Tago, o irmão recém-descoberto, soava desesperado. Mas sua voz tinha um toque de certeza que Marcelo não podia ignorar. As peças do quebra-cabeça estavam em movimento, mas as sombras ainda escondiam o panorama completo. E então, uma nova sirene cortou o ar, ainda mais insistente e próxima. Ele olhou pela porta e viu um grupo de médicos se aproximando apressadamente. Vamos cuidar dela. Temos que agir rápido. Um deles gritou. Mas e a verdade? Marcelo queria gritar. Ele estava dividido entre o amor pela filha e a tempestade de revelações que a cercava. Um médico chegou até ele, puxou-o para o lado. Precisamos que você compreenda que sua decisão agora será fundamental. Manuela está em risco. Com cada palavra do médico, Marcelo sentiu seu mundo tremer. Risco de quê? O que ela tem a ver com tudo isso? O homem de sobretudo, que agora parecia mais um personagem de um filme de terror, deu um passo à frente. O que você ignorou é que a adoção de Manuela não foi apenas uma escolha. Ela estava envolvida em um plano sombrio que vai muito além do que você imagina. A criança que Lorena deixou para adoção, isso envolve uma rede que você nem sabe que existe. As palavras cortaram como vidro. Ele olhou para todos ao seu redor. Lorena, Tago, o policial, todos pulverizados pela ansiedade, esperando uma resposta que nunca parecia chegar. A angústia no ar pulsava como um bater de tambor, e o círculo que costumava ser a família se torcia em direções inesperadas. Foi quando Marcelo viu um brilho familiar atrás do grupo de médicos.
Uma mulher, de olhar intenso, avançava, igual ao fantasma que ele não esperava reconhecer. Parabéns. Você finalmente entendeu. Ela disse, com um sorriso que remetia ao mais puro desdém. Agora a dança começa. O queixo de Marcelo caiu enquanto sua mente tentava alcançar o que ela estava insinuando. Quem é você? A expressão dele dizia tudo, uma mistura de terror e confusão. Você deve saber, Marcelo. Sou seu passado e estou aqui para fazer o que você não conseguiu. Um frio cortou o ambiente. Os murmúrios aumentaram. A sala se tornava um campo de batalha. O que você quer? Ele gaguejou, a garganta seca. Mas a mulher simplesmente sorriu de um jeito que prometia mais revelações. Vê, Manuela não é somente uma prenda em um jogo. Ela é a chave, e você apenas começou a descobrir. Nesse instante, um alarme ensurdecedor irrompeu da máquina de Manuela, fazendo todos se virarem. Os médicos saltaram à ação, correndo em direção à criança. Marcelo, com o coração na mão, acompanhou a correria, o desespero se apoderando dele. Ela não a minha filha, ele gritou, mas uma enfermeira o puxou para trás. Vocês precisam sair. Isso agora é uma emergência. E foi aí que uma revelação ainda mais chocante bateu. Um dos médicos virou-se para o grupo e, com um olhar sério, anunciou: ela tem uma contrapartida que não conseguimos lidar. A identidade dela está atrelada a algo muito mais sinistro. Precisamos de um doador imediatamente. As palavras ecoaram como um trovão. Um doador? Marcelo questionou, sua mente girando. Ele pensou em tudo. O que isso significa? Que contrapartida? A mulher se aproximou, sua presença agora parecendo quase sobrenatural. Uma vida por outra, Marcelo. O passado sempre cobra o que é devido. E naquele momento, a sala inteira estava em um frenesi de gritos e ordens. Ele viu Tago encarar a mulher, e uma sombra de reconhecimento cruzou o rosto dele. Havia mais aí, algo que associava Tago a Manuela, que Marcelo não conseguia ver. E a máquina continuava apitando, como se estivesse lamentando uma verdade não revelada. Marcelo sentiu o piso se abrir sob seus pés. O que mais estava escondido? Quem estava realmente do lado dele? Ele precisava urgentemente saber a verdade, antes que fosse tarde demais. E a sala começou a se fechar ao redor dele. As luzes diminuíram, e o futuro de Manuela pairava em uma lâmina afiada. Entre a vida e a morte, enquanto os segredos do passado se preparavam para consumir tudo. Com o último olhar para a mulher enigmática, ele percebeu que a verdadeira batalha não era da vida de Manuela, mas a batalha das almas perdidas que estavam ligadas a esse destino traiçoeiro. Que outra verdade aterradora estava por vir. O hospital estava em frenesi. Os médicos rodeavam a cama de Manuela, as luzes piscando e os monitores disparando. O tempo parecia parar, e Marcelo sentiu um nó na garganta enquanto observava a filha ser puxada de volta de uma linha tênue entre a vida e a morte. O desespero o consumia. Não, Manuela, por favor. Ele queria cruzar a linha e proteger sua filha, mas a enfermeira o impediu. Mantenha-se calmo, precisamos de espaço, gritou uma enfermeira. E o olhar dele se perdeu entre o caos. Lorena estava encostada na parede, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Tago observava, a expressão de desespero marcada em seu rosto. O homem em sobrenome tinha um olhar sombrio que prendia a atenção de todos. Manuela é a chave, Marcelo. Precisamos dela, disse ele, os olhos fixos na máquina que apitava freneticamente.
Depois de uma eternidade, um médico surgiu, o rosto grave. Fizemos tudo o que podíamos. Ela está estável, mas precisa de um transplante em urgência. O risco é elevado. O que vamos fazer agora? O ar estava pesado de emoção, e Marcelo sentiu como se o chão escorregasse sob seus pés. Ele olhou para Lorena. Você ainda não me disse a verdade toda. O coração dele disparava. O que você sabe sobre quem é a real mãe dela? Quem realmente está por trás disso? Lorena soluçava. Eu não sei como dizer. Eu fiz escolhas erradas, e eu só queria proteger a Manuela. Mas o homem de sobrenome interrompeu. Proteger ou esconder? O passado bate à porta, e ele quer a verdade. Marcelo estava em um tiroteio emocional. Cada palavra era como se um tiro o atingisse. O que você quer dizer? A raiva e a dor se fundiam, criando uma tempestade de sentimentos dentro dele. Eles vão querer a Manuela. Não podemos deixá-la sozinha. Não a levarão de você, disse o homem, o olhar firme. É a hora de você escolher. O que você fará? Os olhos de Marcelo estavam perdidos em uma escuridão profunda, e ele sabia que precisava agir. Precisamos de um plano. Agora, gritou. Ele girou em direção a Lorena, e Tago se aproximou, determinado. Eu posso ajudar. Se Manuela é a chave, eu sou parte disso. Eu quero saber a verdade. A sala se transformou em um campo de batalha, um protesto de vozes e promessas. Mas uma coisa ficou clara. Marcelo não estava mais sozinho. Ele olhou para o grupo e então para a cama de Manuela. Vamos fazer isso. Precisamos unir forças para proteger minha filha. Não importa a verdade. A determinação acendeu sua alma. E faremos isso juntos. As luzes do hospital piscavam no fundo. Ele sabia que o caminho seria difícil, e cada passo que eles dariam e enfrentariam seria uma luta, mas ele estava preparado. As cicatrizes do passado, as mentiras e as escolhas eram uma tempestade que agora teria que ser enfrentada. Mas havia uma chance para a verdade. Enquanto saíam, a câmera capturou o momento. A mulher misteriosa ficou para trás, observando com um sorriso sutil. A dança começou, e as peças do jogo são suas agora. Com uma sensação de renovação, Marcelo, Lorena, Tago e o homem em sobrenome saíram do hospital, prontos para enfrentar a verdade que uniria ou destruiria o que restava da família. E com o coração pulsando de esperança e desespero, Marcelo sussurrou. Nós não vamos deixar você ir, Manuela. Nunca. E assim, os olhos do futuro agora estavam voltados para a escolha, onde a verdade seria a luz ou a escuridão, e o que estava escondido poderia finalmente ser exposto. Mas antes de terminar, eu tenho um pedido importante para você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos deixar nossa marca juntos.